I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Agora você diz, ver é crer. É? Eu creio que o Dr. Cobble está aí de pé agora e eu não o vejo. Porque eu possuo um sentido individual fora da visão, é chamado tato, e eu sinto que ele está aí. E eu sei que é o Dr. Cobble, não é o Dr. Bosworth, porque o Dr. Cobble tinha um pequeno testamento em sua mão, e continua ali. Então eu fiz esta declaração certa vez e alguém passou outra pessoa de modo despercebido para mim. Mas eu observei que o Dr. Cobble tinha esta pequena Bíblia em sua mão, e é o Dr. Cobble. Agora, a única maneira que eu pude dizer que ele estava ali de pé foi através do sentido do tato. E eu sei que é verdade. Mas agora eu não o sinto de modo algum. Aquele sentido está morto para mim, mas eu sei que ele está ali porque eu o vejo. Vem o que quero dizer? Existem dois sentidos distintos do corpo que dizem que ele está ali. Um deles o vejo, o outro o sinto. Agora acontece, fique só mais um momento aí mesmo de pé, irmão. Agora eu tenho outro sentido e esse é o da audição. Toque música de alguma coisa. Quantos creem que é a música tocando? Vejamos sua mão. Você a vê? Quantos veem aquela música? Você a cheira? A prova? A sente? Bem, como você sabe que é música? Você possui... E se alguém não tivesse este sentido de audição agora, aqui? Eles não saberiam que aquela música está tocando. Aquele sentido está morto para eles. Eles não poderiam ouvi-la porque eles não podem ouvir. Mas você que tem o sentido de audição sabe que está tocando porque você a ouve. Você não pode vê-la, você não pode senti-la, você não pode cheirá-la, você não pode prová-la, mas você pode ouvi-la. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Provam, sentem, cheiram ou ouvem. Mas o sentido da fé é justamente tão real como é sua visão ou qualquer outro de seus sentidos. Vem o que quero dizer? Você crê, você simplesmente... Não há ninguém que possa fazê-lo duvidar, porque você possui aquele sentido que lhe diz que é assim. Você diria, aquela camisa era branca. E se eu lhe dissesse que fosse vermelha? Bem, você não creria nisto porque é branca.
Seu sentido da visão lhe diz que é branca. Seus olhos dizem assim. Bem, agora, se você crer, você que está aqui para receber oração, seja você quem for, se você crer esta noite que você será curado tão positivamente como sua visão declara que aquela camisa é branca, a obra é feita neste momento. Obrigado, Dr. Cobble. Isso é certo. Fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem, provam, sentem, cheiram ou ouvem. É outro sentido, está em outro estado. Não é nada natural. Você não pode receber nada de Deus somente pela fé. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Moisés recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. Pela fé, Gideão fez assim e tal. Pela fé, a única maneira. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você deseja agradá-lo, você deve chegar a Ele com fé, crendo que sua palavra é verdade. Porque é que estou aqui de pé fazendo esta declaração de palavras e dizendo que nada pode vir a esta plataforma sem que seja diagnosticado e declarar as enfermidades, os segredos dos corações? E não importa o quanto esteja aleijado, não há ninguém que já esteve em outras reuniões que não saiba que todas as vezes eles são curados. Por quê? Quando o anjo se encontrou comigo, ele disse, se você fizer com que as pessoas sejam sinceras, ou se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, nada fará frente à sua oração. Eu creio nisto. E se eu puder fazer com que você faça a mesma coisa, Louisville, Kentucky será sacudida como nunca foi antes. Este é um desafio. Mas o que estou tentando fazer esta noite é fazer com que você veja o que quero dizer. Então, quando você chega aqui e é libertado, firme-se bem naquela palavra. Ele é o sumo sacerdote de sua confissão. Deus nada pode fazer para você até que primeiro você confesse que Ele é. Então, quando você confessa, então creia, atue nisso e permaneça com isso, e Deus o trará à luz. Você crê nisso? Verdadeiramente. Aqui, não há muito tempo atrás, em Fort Wayne, Indiana, por falar nisso, eu tenho uma pequena declaração ali, Dr. Bosworth, no bolso de meu sobretudo. Eles atrarão para o Senhor da reunião que acabamos de sair no We the People. Eu creio que foi uma garotinha cega que eles publicaram. Sairá no We the People agora, um livro que vai em todo o mundo. Tem um repórter de jornal que escreveu uma declaração crítica. Disse, a garota alegou estar curada e não estava. E a garotinha tem as declarações do médico e assim desse jeito e publicou isto. E então eles examinaram e agora foi até para o We the People. Deus moverá e não há ninguém que pode... Eu deixarei que o Dr. Bosworth leia para vocês, talvez no culto de amanhã à tarde. Isto há pouco foi enviado pelo jornal de Fort Wayne ali. A senhora Bosworth, na reunião, eles estavam indo, alguns deles estavam dizendo... Havia um homem assentado ali com esclerose múltipla, estando paralisado por 10 anos. E ele teve uma paralisia progressiva, entrou em sua espinha, ele era um homem de negócios na cidade. E não sabiam, eles o mantinham assentado ali, e eles tinham visto muitos nas cadeiras de rodas e pessoas aflitas, libertadas. E naquela noite, uma pequena garota estrábica no fundo do edifício viu muitas pessoas sendo libertadas, estrábicas. Eu nunca vi nenhuma criança estrábica chegar à plataforma que não fosse curada. E nós vimos mais do que 300 casos de estrabismo curados em um espaço de menos de 6 meses. Nós fizemos registro disto. 40 mil testemunhos aos enfermos, até a data de cura, testemunhas assinados pelos médicos e assim por diante. A hora está aqui, gente. O tempo está aqui. Eu digo isto e você pode me marcar como um fanático se você desejar. Eu creio que isto indica a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém. Pois haverá sinais e maravilhas. E a coisa é que, se você não está no reino de Deus, faça força para entrar nele. Com certeza tenho algum conhecimento do que estou falando. Ou Deus nunca honraria a minha oração para fazer o que ele faz. E você é fora do reino, procure a Cristo como seu refúgio agora, enquanto é tempo e enquanto você tem a oportunidade.
Eu nunca esquecerei uma declaração. Certa vez eu estava de pé em... Por falar nisto, para terminar de lhes contar da garotinha em Fort Wayne, a senhora Bosworth lhe disse, querida, ela estava vendendo literatura lá no fundo do edifício. Ela saiu dali chorando, disse, senhora Bosworth, essa é a esposa do irmão Bosworth, disse. Eu vi todas estas pessoas estrábicas curadas. Ela era uma jovem com cerca de 18, terrivelmente estrábica. Disse, se eu pudesse apenas entrar ali e conseguir entrar naquela fila de oração, mas não consigo nem mesmo arranjar um cartão. A senhora Bosworth, com compaixão, sentiu piedade da mocinha. Ela disse, querida, se você der a volta bem onde você puder vê-lo, e realmente, não apenas imagine agora, mas creia com todo o seu coração que aquilo é um dom de Deus, eu lhe asseguro que ele a chamará em alguns minutos. Eu estava orando pelos enfermos na plataforma, tinha minhas costas viradas para a garota. De repente, eu senti aquilo se manifestar, a fé se movendo. Eu olhei por ali, não pude captar, haviam muitos de pé e estava muito congestionado. E eu sabia que estava vindo dali, e eu tentei discernir que tipo de espírito era aquele. Veja, sua fé havia movido aquela categoria. E quando eu virei, eu finalmente a encontrei, 2 vezes a distância deste edifício. Localizei onde ela estava vestida de casaco verde. Eu disse, a jovem de pé ali atrás, estrábica, e de casaco verde, não tenha mais medo, Deus a curou. Seus olhos ficaram perfeitamente normais. Este é apenas um dos milhares de casos que aconteceram dessa maneira. Agora, se pudermos ter a reunião, se vocês puderem se reunir e apenas lançarem fora o que vocês pensam ser isto ou aquilo, simplesmente colocar isto de lado, não venham apenas observar, venham crendo e vejam se aquelas mesmas coisas não acontecem bem aqui no edifício. A primeira vez, quando me encontrei com o Dr. Bosworth aqui, foi em Miami. Estávamos tendo reunião. O Dr. Bosworth, internacionalmente conhecido, 40 anos de experiência no ensinamento da cura divina. Ele pensou que um dia Deus enviaria o dom para a igreja. E então, quando ele ouviu dizer que eu estava lá embaixo, ele apenas pensou, bem, aí está novamente, apenas alguém pregando a cura divina. Ele veio à reunião certa noite, e chegando à reunião, estávamos tendo o que chamam de a fila rápida. Milhares estavam de pé. Naquela tarde, 2 rapazinhos na WBAY, estação radiodifusora, foram entrevistados. Tinham nascido cegos. Ambos obtiveram suas visões e eles estavam com eles, ali embaixo, na estação de rádio, fazendo uma entrevista. Então, o irmão Bosworth veio à reunião. E aconteceu de ser que, enquanto a fila rápida começava, haviam vários milhares que haviam de passar naquela noite. Somente impunhamos as mãos sobre eles enquanto passavam 4 lado a lado. Faziam passar uma garotinha ali. Eu nunca me esquecerei da criança. Ela era uma coisinha linda. Ela era uma pequena menininha loira, sem um dentinho na frente, e tinha uma manicure nova em seu cabelo. Ou seja, como se chamam essas coisas que as mulheres colocam em seu cabelo. Eles a faziam... Ela estava usando braçadeiras até sua pequena cintura aqui. E eles a faziam passar na fila e eu impunha as mãos nela. Ela saía da plataforma e a faziam voltar na fila. Ora, aquela pobrezinha. E ela continuava passando. E então alguém a trazia para passar e impunham as mãos nela. E quando ela passou novamente, ela olhou para cima, como um daqueles sorrisinhos largos, você sabe, e sem aquele dente. E algo simplesmente disse, pare a criança. Eu disse, querida, eu vi que ela não tinha fé para ser curada naquele momento. Mas veja, é para isto que é o dom. Aqui na plataforma você observa como ele, às vezes, você tem que fazer funcionar. O povo diz, eu creio, irmão Branham, mas aqui estão eles, aqui embaixo, e é aqui onde eles deviam estar, aqui em cima. Bem, então, essas coisas de declarar as enfermidades deles e o segredo dos corações deles, a fé cresce até eu fazer com que a pessoa creia em mim. Foi isto que ele disse, se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, então ser sincero quando orar, nenhum demônio pode se manter ali, então. Ele tem que conhecer o mestre. Então, e eu sei que ele me disse aquilo. E quando posso fazer com que aquele paciente chegue ao ponto que sua fé chega a isto, isso é o que me dá uma fé perfeita. Eu nunca vi isto falhar.
e nunca falhará. Não pode falhar. E então, quando a garotinha, eles a faziam passar ali, eu disse, querida, fique bem atrás de mim. E ela ficou ali atrás, apenas se segurando. Ela segurava na extremidade do meu paletó. Eu disse, ore, querida. E ela ficava com a cabecinha inclinada, orando. E o irmão Bosworth estava sentado, vendo tudo isto, continuava um pouquinho céptico. E ele estava observando, porque ele estava ali apenas observando o final da reunião se desenrolando. E ela estava... Foi a última noite, eu creio que foi. E ela estava segurando em meu paletó, e eu apenas continuei orando. Eu tinha me esquecido da criança. Eu virei novamente e eu disse, querida, continue orando, assim. E após algum tempo eu comecei a sentir que aquela fé começou a manifestar-se como uma batida de coração. Pam, pam, pam. E quando começou a fazer assim, eu virei para ela e eu disse, agora, queridinha, e eu coloquei minhas mãos sobre ela e pedi ao Senhor Jesus. Eu disse à mãe, eu disse, agora, tire as braçadeiras dela. Ela disse, mas irmão Branham, vou lhe dizer, ela... Eu disse, não duvide disso, senhora. Faça o que lhe foi dito para fazer. Ela foi até ali e tirou as braçadeiras da criança. Ali desceu ela segurando aquelas grandes braçadeiras para o povo assim, perfeitamente normal. Apenas tão normal quanto ela podia estar, aquelas perninhas. É isso certo, Dr. Bosworth? E seguimos em frente com a reunião. Em alguns momentos eu fiquei, 2 vezes a distância, ou talvez mais, deste edifício, sob uma grande tenda, como de circo, onde o povo estava de pé, para fora até nas estradas, lá no Princess Garden. Então, de volta, eu senti algo se manifestar, começou novamente a fazer... Eu sabia que era a fé. Não dava para eu distinguir exatamente de onde ela estava vindo. Eu continuei a virar, a olhar, porém o povo passava tão rápido, e com eles chorando, tentando tocar você e coisas tais. Após algum tempo, localizei aquilo bem na direção de trás, um companheiro de camisa branca. Eu esperei para descobrir que tipo de espírito o havia amarrado. O homem era aleijado. Ele havia caído de um cavalo poucos anos antes daquilo. Era um comerciante em Miami. Sua mão estava aleijada e seu braço assim. Ele veio como crítico para criticar a reunião. E então ele começou a ter fé. Eu parei e disse, o senhor aí atrás, o quarto da fileira, indo nesta direção, de camisa branca, fique de pé. Jesus Cristo o curou. E quando ele se levantou, suas mãos se levantaram. Sua pequena esposa pintada, você acharia que ela fosse uma santa roladora, como o irmãozinho disse esta manhã em seu programa radiofônico, ao ouvi-la gritar. Ali estava ele, perfeitamente liberto. O irmão Bosworth investigou o caso, então ele veio a mim. Ele perguntou ao homem tudo a respeito. E quando ele veio a encontrar isto desta forma, ele me perguntou, como o senhor sabia que aquele era o homem? Eu disse, senhor, eu comecei a ficar fraco. Eu sabia que isso estava vindo de alguma parte. E ele disse, foi ao microfone, ele disse, isso prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso prova. Disse, agora o dom que estava em Jesus Cristo seria como todo este oceano aqui, batendo contra a costa. O dom em nosso irmão seria como uma colher cheia de água tirada dele. Mas a mesma química que estivesse na colher cheia de água, o mesmo tipo de química é que está no oceano inteiro. Isso é certo. E eu podia me sentir enfraquecendo mais, e ali estava o homem perfeitamente libertado. Agora, isto aconteceu centenas de vezes. E há pessoas neste edifício, eu creio, que estiveram em outras reuniões para testemunhar. Eu tenho amigos aqui que já estiveram em outras reuniões, que poderiam testemunhar e dizer que esta é a verdade. Levantem suas mãos se vocês estão aqui. Agora você pode ver, a Bíblia diz, por boca de 2 ou mais testemunhas. Agora, quando vocês podem ter a mesma coisa aqui em Louisville, não há necessidade alguma de alguém sair daqui sem ser perfeitamente libertado. Eu posso não ter o tempo para todos na plataforma, mas cada um pode ser beneficiado com isto. Se Deus pode provar a si mesmo aqui ser Deus, e o que foi confirmado que o que eu disse é a verdade, então creia em Deus. Então haja com sua fé, e coloque sua fé em ação viva, e Deus operará em você aí mesmo e deixará você bom. Hot Springs agora eu creio que foi em Little Rock. Certa noite, encheu tanto de ambulâncias que bloqueavam até os carros da rua. Tiveram que trazer a polícia até ali para fazê-lo sair da esquina.
bem abaixo do castelo em Little Rock, Arkansas. O reverendo Sr. Brown era um dos pastores ali. Se você deseja obter esse testemunho, escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victory 505, Little Rock, Arkansas. E ouça isto. Fala-se de poder do demônio. E apenas, aquela foi mais ou menos a minha quarta ou quinta reunião, cerca das 11 horas, minha mão estava muito dormente. Às vezes, quando vou para casa, minha mão está tão dormente inteiramente até eu ter que deixar escorrer água quente nela por aproximadamente meia hora para começar a senti-la novamente, do físico. Se tem um relógio, eu seguro na mão das pessoas, com esse aí em cima, faz o relógio parar de funcionar de uma vez. Eu tenho um relógio Longines, agora, acabou de chegar da fábrica. Eu o toquei. Que reação física ou o que acontece com a mecânica, eu não sei. Mas o Sr. Brown disse, desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele disse, eu tenho um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Bem, eu desci enquanto eu estava descansando. Eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usaram urinóis, sujando suas faces, doentes mentais. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima, assim, e estavam sangrando. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camiseta azul. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sob aquilo. Isso é certo, isso é verdade, eu creio. Eu não gosto de nada fingido. Eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres. Isso é certo, salvos por Deus, nascidos duas vezes. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada. Eu disse, como vai? E ele disse, boa noite, o senhor é o irmão Branham? Eu disse, sim, senhor. Disse, eu pensei que o senhor fosse. O sistema PA estava ali embaixo também. Eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar esta mulher com ninguém. Foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. Eles não puderam trazê-la em uma ambulância. Eles não queriam colocá-la em uma ambulância, e eles enviaram alguém ali em um carro, e ela quebrou todos os vidros do carro, a chutes, e aqueles homens tentando segurá-la no carro. E ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções. Sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim. E ali estava ela deitada de costas, e eu disse, bem, eu irei e verei se sinto alguma vibração. Ele disse, irmão Branham, não vale, disse, ela mata o senhor. Eu disse, penso que não, simplesmente assim. E eu fui, ela estava deitada ali olhando para mim como que piscando seus olhos, fitando. E eu disse, boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão e eu disse, boa noite. Disse, ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham. Ela não sabe faz 2 anos. E eu segurei em sua mão e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com as 2 mãos assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo, com um puxão me afastei dela, e então, quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar assim, veio atrás de mim, de costas, como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river
the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from